desafios de uma educação que faça sentido para os jovens, que os envolva no fazer educativo, tem sido a reflexão no campo teórico e prático da educação. Nesse sentido, a educomunicação vem dar um novo significado nas práticas educativas, contribuindo para ampliar o diálogo social. Hoje vamos conhecer a professora de História Érica Marques e o aluno Lineu de Freitas, do terceiro ano do ensino médio do Colégio Destaque, de Pinhais, região metropolitana de Curitiba, que vão compartilhar conosco o resultado de uma atividade educomunicativa desenvolvida em sala de aula. Olá, professora. Olá, Lineu. Sejam bem-vindos. Como que nasceu a ideia desta atividade, professora? Então, primeiramente, eu acredito que os professores devem interagir com os meios de comunicação, porque é algo que está presente no dia a dia dos alunos. E foi uma discussão que nós estávamos trabalhando em outro assunto que surgiu a temática de cultura no Brasil. Então, a ideia foi que eles trouxessem o que os meios de comunicação, principalmente televisões abertas ou rádio, traziam para a população como cultura brasileira. E você, Lineu, o que te motivou a participar dessa atividade? A minha principal motivação foi que não só o meu conceito, mas de toda a turma era um conceito muito superficial sobre a cultura brasileira. Então, com essa proposta, eu pude me aprofundar de acordo, baseado com o tema, e colocar no papel e expor para a turma. Professora, como o Lineu comentou, você percebeu isso de maneira geral, que o conceito de cultura era muito raso para os alunos e eles tinham clareza de que forma os meios de comunicação se apropriam disso, desse conceito? Então, foi justamente isso. Durante a nossa conversa sobre cultura, eu percebi que os alunos eles não tinham uma noção abrangente do que seria cultura. Eles tinham uma noção do conceito, mas eles não sabiam como elas interagiam no Brasil. De uma forma até que muita gente diz que o povo brasileiro não tem cultura ou não tem história. E era justamente o contrário disso que eu gostaria de mostrar. E outra coisa que eu busquei mostrar é o seguinte: o quanto pode ser falho, por enquanto, nesses meios de comunicação expressar isso para a população, principalmente jovem. E você acha que depois dessa atividade, a tua percepção sobre a cultura mudou, Lineu? Mudou. Por quê? Completamente. Porque com o trabalho eu pude me aprofundar não só no tema específico do texto que eu fiz, mas abranger o país inteiro. Eu também cheguei a uma conclusão, não só conversando com a professora, mas com os meus colegas, com outros professores, cheguei à conclusão assim, que o Brasil não tem uma cultura. Então, como eu falei do texto, não se pode generalizar uma cultura chamada brasileira, porque o Brasil não tem uma cultura única. Então, o Brasil tem ilhas culturais. Foi por isso, nesse ponto, que o trabalho me influenciou bastante e foi muito útil. Num primeiro momento, como é que foi apresentada essa temática para os alunos? Então, foi uma aula expositiva, porque foi no meio de uma conversa que surgiu. E a ideia foi que esses meios em que eu via que, como eles estão sempre interagindo, internet, televisão, e essa ideia não estava bem focada, eu pensei justamente fazer que eles reconhecessem esses meios que eles tanto sentem falta durante uma aula expositiva, né? Os meios de comunicação. E a oportunidade deles fazerem essa leitura crítica dos meios aconteceu em sala de aula ou fora da sala de aula? Eles foi uma atividade para casa, porque como a gente vê, a comunicação está presente nessa questão da educação. A educação se faz por formas de comunicação, então eu acho hoje em dia errôneo o professor fingir que não existem esses outros mecanismos por fora, como a internet, a televisão. E na sala, no momento, a gente não tinha esse recurso. Então eu pedi que eles fossem para casa e pesquisassem nos meios que eles achassem mais apropriados que tivesse essa cultura. Então eram diversos meios, não estava focado numa linguagem específica. E como é que você começou essa atividade em casa? Atividade, comecei primeiro com uma preparação de conceituação de cultura brasileira. Depois que consegui uma conceituação mais básica, eu parti para um programa, que era a proposta da professora, um programa que enaltecesse a cultura brasileira. E eu quis fazer um trabalho diferente dos meus colegas, porque os meus colegas estavam trazendo programas, seja de rádio ou televisão, que trouxessem um lado bom, um lado regional da cultura brasileira. Então eu trouxe um programa que eu achava fraco, que generalizava toda a cultura brasileira. E isso sempre me incomodou quando eu assisti esse programa. Então eu trouxe esse programa para expor para a turma. Que programa foi este? O Esquenta. O Esquenta? Da Rede Globo. Isso. Tá, e como é que foi essa tua análise do Esquenta? Minha análise foi baseada na generalização. Meu texto foi baseado todo na generalização da cultura brasileira. Depois da generalização, eu peguei o conceito do programa, o real objetivo do programa e expus no texto, juntei as ideias e coloquei a minha opinião.
Bom, já que a gente está falando tanto do texto que você produziu a partir da leitura crítica do programa Esquenta, que nós temos aqui conosco, vamos ouvi-lo? A meu ver, o programa acaba por generalizar a cultura brasileira, restringindo-se a um mero regionalismo carioca, na maior parte das vezes. Percebe-se uma tentativa de redução do preconceito quando temas são comunidades. Porém, gera um certo conformismo relacionado a determinadas situações e uma naturalização velada da pobreza, ao invés de uma tentativa de reduzir e amenizar situações que levam ao preconceito e à pobreza propriamente dita. O programa desenvolve um estado de acomodação com o estilo de vida desses envolvidos moradores. Não se encaixa no conceito do programa uma suposta valorização do ser humano independente da classe, mas sim expor uma cultura caracterizada brasileira, generalizando a cultura nacional com base numa pequena parcela do nosso vasto território. Posso afirmar com autoridade que, se o objetivo do programa é expor a cultura brasileira, fracassaram de forma esplendorosa em seu trabalho, pois culturalmente é um programa regionalista, gerador de preconceito, conformismo e, principalmente, fraco dentro do mérito do conteúdo apresentado. Lineu, me chamou a atenção que você encerra o texto dizendo que o programa é gerador de preconceito. Né? Em contrapartida, em todo o programa, a apresentadora Regina Casé gosta de trabalhar muito e dizer que é um programa de inclusão. Qual foi a tua análise nesse sentido? Porque o programa acaba gerando uma naturalização da pobreza. Acaba trazendo a pobreza, trazendo esse estado, a comunidade, como sendo algo normal, como sendo algo que tem que ser aceito. Ok, tem que ser aceito, mas não pode ser tido a miséria como algo normal. Por isso que eu acho que ele é um programa gerador de preconceito, porque essa naturalização vai ficar restringida ao território, à comunidade, só, apenas. Então, eu gostaria de fazer um comentário sobre o texto. Claro, professora. É que, primeiramente, quando a gente escuta o texto, e quando eu li, eu vi simplesmente como uma crítica, né? E uma questão de que o programa ele não chega aonde deveria. Mas o texto ele é muito mais do que isso. Porque, na verdade, ele não está criticando a ideia do programa trazer a cultura brasileira, o que deveria ser feito por outros programas. A ideia é que o programa abrangesse as outras culturas. Então, não é uma crítica por expor a cultura brasileira, e sim pelo fato de não expor todas as culturas. A cultura do Nordeste, a cultura do Sul mesmo. Então, eu acho que, além de uma crítica, é uma reflexão sobre o que os programas poderiam trabalhar e de que forma. E muito bem conceituado da forma que ele trouxe. Então, antes de uma crítica, acho que seria até mais um alerta, ou até mesmo, não digo um pedido, mas uma demonstração de que não é o programa em si, mas sim o que o programa está trazendo. E que, por ser um meio tão visto, tão difundido, poderia abranger coisas que seriam resultantes dentro de uma sala de aula. Lineu, antes de você construir esse texto, você acredita que a tua análise do programa seria a mesma antes de ter esse substrato da atividade que a professora Érica estava trazendo para a sala de aula? Você analisaria da mesma maneira? Não, seria uma análise mais superficial. E o que mais, assim, você acha que é o ponto essencial, principal aqui na tua crítica? A minha crítica principal é com relação à generalização. Porque o Brasil tem ilhas culturais, diversos tipos de cultura, então eu acho que o programa expõe essa cultura de modo errôneo ao centralizar tudo isso num regionalismo carioca. Professora, e qual foi a dinâmica em sala de aula a partir dos textos que os alunos construíram em casa? Então, isso que foi engraçado. Os alunos, eles não construíram nada documentado. O único aluno que registrou foi o Lineu. Enquanto os alunos estavam falando... Ah, você não tinha solicitado não. De que forma eles tinham que apresentar. É bem uma questão de como eles iriam trazer para a sala de aula a questão de cultura. Eu gosto de que eles interagem na sala de aula e deixar essa questão bem aberta. Mesmo porque é uma turma de terceiro ano, eles precisam ter essa autonomia em relação às atividades. E os outros alunos começaram a conversar o que eles tinham visto por cultura, que sites que eles trouxeram, que programas... E daí o Lineu falou, professora, eu fiz um texto. E daí nisso eu pedi que ele lesse o texto. E toda a turma mudou de opinião na hora que ele leu. Ah, você influenciou totalmente o resto do grupo. E por que você acha que se deu essa influência? Acho que pela organização e pelo aprofundamento, pelo estudo que eu fiz separado, longe deles. Porque a gente já tinha conversado, já tinha debatido, mas muito superficialmente. Então, quando eu coloquei as minhas ideias, quando eu articulei tudo no papel, eu acho que eu consegui influenciar eles por esse motivo. A
construção dessa atividade, embora ela tenha acontecido até de uma maneira um pouco informal, como você disse, dando liberdade e autonomia dos alunos de decidirem como trariam, né, essa pesquisa, esse aprofundamento para a sala de aula, mas você acabou trabalhando com 2 subcampos importantes da educomunicação. A questão da expressão comunicativa, dando essa liberdade de expressão para cada um, e a leitura, a educação para a comunicação, a leitura crítica dos meios, né? O que você acha que ficou como resultado de tudo isso, Érica? Eu acho fundamental que os professores sejam mediadores do conhecimento, né? Que os professores tragam para eles essas comunicações, trabalhem de forma educomunicativa, porque é o que está vindo agora. Eles vão ter sempre programas de televisão, internet. A comunicação está aí, é o desenvolvimento do ser humano em cima da comunicação. Nem ele e nem os outros alunos vão ver um programa sem ter os olhos críticos, o que é necessário. Nenhum outro meio de comunicação. Então, eu acho que a educomunicação ela é extremamente importante para a sala de aula e para fora hoje em dia. E você, Lineu, o que ficou de aprendizado de tudo isso? Aprendizado que eu sempre tenho que analisar antes de falar qualquer coisa, antes de expor minha opinião, eu tenho que saber fazer uma análise. Senão eu vou falar besteira, eu vou falar alguma coisa errada, sem ter um conhecimento pré-determinado, uma opinião pré-determinada, que leva a um conceito, uma resolução de um problema proposto. Professora, você comentou que gosta e costuma sempre utilizar várias ferramentas midiáticas para desenvolver seus conteúdos, né? Existe alguma específica que vocês costumem trabalhar mais do que outras? Sim, todos os alunos eles estão na rede social do Facebook. Então, eu criei um perfil justamente para trabalhar com os alunos e o Lineu ainda foi mais longe nessa questão. Eu criei um grupo no 3º ano do ensino médio, juntei professores, juntei todos os alunos e lá a gente acaba estudando, fazendo um estudo por fora do conteúdo do que vai cair no vestibular. Então, a gente acaba se preparando para o vestibular com base naquele grupo. E até o Facebook é uma boa ferramenta, porque muitos alunos, eles ainda, por incrível que pareça, têm receio em perguntar em sala de aula. Então, a caixa de e-mail é muito formal, então numa conversa no Facebook, eles acabam que perguntas, dúvidas, até as reclamações que tem do tipo de aula, e sugestões para melhorar e de que forma trabalhar tais conteúdos. Então, está contribuindo também para que eles se expressem de uma maneira mais livre, interajam mais entre eles e com os professores. Sim, muito, muito. E só por curiosidade, você está no 3º ano, então logo vai prestar vestibular. Qual é a sua opção de curso? Eu quero fazer estatística. Não acredito, Lineu. Depois de um texto como esse, pensei que você ia me dizer que ia ser jornalista, pelo menos algum curso afim na área, né? Mas vai para estatística. Vai pra estatística. E você acha que vai se expressar melhor através dos números do que das letras? Sim, eu tenho uma facilidade, eu acho que eu tenho uma facilidade em exatas, eu tenho um gosto de trabalhar com exatas. Então, eu quero trabalhar com estatística e matemática. E acho que o bacana, né, professora Érica, fica aqui a mensagem final para todos os professores, como você colocou, porque um aluno que até se identifica mais com a área de exatas, de repente tem a motivação de se aprofundar, de pesquisar e construir um texto como esse que o Lineu fez, mais do que comprova, né, que ações educativas dessa natureza trazem um resultado, um aprendizado muito maior dos alunos, não é verdade? Com certeza, só tende a trazer benefícios, porque o que a gente precisa é de indivíduos críticos, né? A educação dialógica representa o esforço para se obter uma construção solidária e compartilhada de conhecimentos. Possibilita o estreitamento do relacionamento professor-aluno, maximizando as possibilidades de aprendizagem, de tomada de consciência e de mobilização para a ação. A essa pré-condição e esse esforço multidisciplinar, denominamos educomunicação.